Você sabe o que são as doenças crônicas e qual a importância de reconhecê-las para favorecer o seu processo de envelhecimento? Meu nome é Paola Terui, eu sou médica geriatra e nesse vídeo a gente vai falar sobre aquelas doenças que quase passam desapercebidas quando a gente pensa no nosso recordatório de saúde. Quantas vezes você já viu alguém falando que não tem nenhuma doença e de repente te conta que toma remédio para pressão alta, para o diabetes e para o colesterol? Então, afinal, o que são as doenças crônicas? As doenças crônicas são doenças que têm um início gradual, insidioso, duração muito longa ou indefinida, ou seja, são doenças que não têm cura. São doenças que podem ter altos e baixos, dependendo da maneira como você se alimenta, se você está tomando a medicação de forma correta ou se alguma coisa foi mudando ao longo do tempo, por exemplo, o seu peso, né? Então, o acompanhamento das doenças crônicas é muito importante quando a gente está pensando em expectativa de vida e melhora da qualidade de vida com o processo de envelhecimento. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de doenças crônicas para vocês terem certeza, eu sou capaz de apostar que vocês conhecem pelo menos 2, 3 pessoas que tenha uma ou várias dessas doenças. Hipertensão, diabetes, problemas com colesterol, problemas osteoarticulares, dores na coluna, dores nos joelhos, a gente chama de osteoartrose ou processos de artrite, doenças psiquiátricas como, por exemplo, depressão. Todos esses são exemplos de doenças que têm esse curso mais longo e essas alterações de sintomatologia ao longo do tempo. E por que eu quero falar de doença, sendo que eu avisei para vocês que esse canal é para falar de longevidade, saúde e qualidade de vida? Quando você tem alguma doença que parece mais bobinha, você não se sente estimulado a cuidar. Você só vai se atentar para a gravidade das doenças se você souber os efeitos dela no longo prazo. Então, o bom controle do diabetes vai te garantir saúde cardiovascular, então menor risco de infarto, menor risco de alterações da função do rim, menor risco de derrame, né, do AVC. Se você tiver um bom controle da hipertensão, você vai também ter todos esses benefícios. E como é feito o acompanhamento das doenças crônicas do ponto de vista do geriatra? A gente vai seguir acompanhando vocês e fazendo as alterações de medicação conforme a necessidade. Uma falha no acompanhamento das doenças crônicas, quando a gente fala no processo de envelhecimento, é acreditar que os remédios que a gente toma aos 30, 40 anos, eles devem ser mantidos até os 80, 90. Dependendo do seu peso, da função do seu rim, do controle dessa doença aí ao longo do tempo, as medicações precisam ser modificadas, além dos avanços tecnológicos como um todo. Hoje a gente tem um arsenal de medicações muito maior do que a gente tinha 20, 30 anos atrás. Então não é raro a gente ver um paciente que chega no consultório tomando remédios que são antigos, né, ou remédios que não são mais até indicados para o controle daquela doença, e a gente tem uma certa resistência quando a gente propõe algumas modificações. Então, as metas de controle para as doenças, elas variam conforme a idade e a funcionalidade, ou seja, se você é mais ativo, mais funcional, a expectativa de vida é mais alta, a gente tem que ser mais rígido no controle das doenças. Se por um acaso você está passando por uma fase de emagrecimento, de perda funcional, saindo de um tratamento que te trouxe algumas morbidades, o controle da doença ele não deve ser tão rígido, porque isso vai impactar na sua sobrevida. Falando um pouquinho sobre a hipertensão arterial, a gente precisa entender o seu padrão de nível pressórico. Muitas vezes os pacientes chegam na consulta com algum grau de ansiedade e referem pra gente: olha, minha pressão em casa costuma ser mais baixa do que essa. Então, ter um controle de pressão feito em casa pode te ajudar a entender como está o controle da sua doença e pode ajudar o seu médico a entender também como está o seu controle pressórico no ambiente que te favoreça, né? Na tranquilidade da sua casa. A medição da pressão arterial, ela pode ser feita com aparelhos automáticos, né? Existem aparelhos que fazem a aferição sem a necessidade de um esteto ou do conhecimento de um profissional de saúde. Eu recomendo os aparelhos que têm o manguito na região do braço.
Esses aparelhos, eles têm uma leitura mais fiel do que aqueles aparelhos que fazem a leitura aqui na região do punho. Então lembre-se de fazer esse controle da pressão arterial em casa e o principal, levar anotado para o seu médico poder checar também. Uma orientação importante, anotar dia, horário que foi feita a aferição e se você estava com algum desconforto naquele momento, porque dor, ansiedade, uma emoção mais forte, tudo isso pode elevar os seus níveis pressóricos. Isso não é normal também. Mas o seu médico precisa saber a diferença do seu estado normal para esses momentos de eventuais picos. Leve isso anotado para que ele possa checar nas suas consultas também. Falando um pouquinho mais de diabetes, ela é uma síndrome metabólica que se desenvolve ao longo da vida com fatores genéticos, hereditários e muito associada ao seu estilo de vida. A gente tem uma vasta gama de medicações para o tratamento do diabetes hoje em dia, sejam remédios que a gente toma por boca na forma de comprimidos, sejam remédios que são injetáveis, né? Por exemplo, a insulina. O que eu queria focar com vocês com relação ao diabetes é a importância do controle da glicemia. Toda vez que a gente faz uso de medicações que tenham potencial de baixar de forma muito rápida o açúcar do sangue, a gente precisa estar atento aos horários das refeições, aos horários da tomada de medicação, para evitar esses altos e baixos de glicemia ao longo do dia, porque essas variações podem ser muito prejudiciais para a sua saúde. Então, vou falar de alguns dispositivos que a gente tem hoje para que você possa usar e controlar essa glicemia. Existem aparelhinhos que já são consolidados e que com certeza você que tem diabetes já ouviu falar, que são aqueles aparelhinhos para fazerem o controle de glicemia. Aparelhinhos que são pequenos, então não atrapalham quando a gente está andando com eles no bolso, mas o problema é, para a gente conseguir checar o açúcar do sangue nesse tipo de aparelho, a gente precisa furar uma pontinha do dedo ou uma lateral do dedo, e aí a gente vai ter que andar com agulha e com as lancetas. Usar todo esse arsenal por muito tempo faz com que a gente tenha desconforto, né? O trabalho de carregar esse material para cima e para baixo, a dor que o dispositivo realmente dá, porque a gente tem que ficar furando o dedo o tempo inteiro. E os pacientes acabam cansando e deixando de fazer isso, mesmo sabendo da importância do controle da glicemia. E hoje em dia a gente tem um outro dispositivo com uso muito mais fácil, e que monitora de forma contínua a glicemia. A gente só tem no mercado hoje em dia um aparelho que faz essa monitorização contínua. Aparentemente tem um novo modelo que vai ser lançado agora nos próximos meses. Esse aparelho ele conta com um monitor que a gente coloca no nosso subcutâneo e ele vai fazer a avaliação da glicemia nessa região. A leitura desse monitor, ela pode ser feita por um aparelho que você compra junto com ele na farmácia ou por um aplicativo de celular. E essa, para mim, é a grande vantagem desse aparelho. Com esse aparelho, você não precisa ficar furando o dedo toda hora e você consegue passar várias vezes ao dia o aplicativo, né, o celular no braço e conseguir fazer a monitorização dessa glicemia de maneira mais fiel, diminuindo o risco de picos e de baixas. As baixas de glicemia são muito prejudiciais ao longo do processo de envelhecimento. Elas favorecem, inclusive, morte neuronal. Então, o uso desse tipo de dispositivo facilita bastante o controle da glicemia e é algo que eu indico frequentemente para os pacientes aqui no consultório. Então, se você tem alguma doença crônica, converse com seu médico, pergunte quais são as metas para você nessa sua faixa etária. Meta de pressão, meta de controle de glicemia, peça auxílio para ele te orientar com relação aos melhores dispositivos para você fazer esse controle e não desista de ter um bom controle dessas doenças. Isso vai evitar complicações e vai melhorar sua qualidade de vida nos próximos anos.